Quarta-feira, dia da dica da semana. Vamos lá, hoje é 28 de fevereiro de 2024, às 15 horas e 48 minutos. Vamos a mais uma dica, mas antes, vamos mais pausadamente desacelerar a maneira de falar tão rápido, seguindo também como dicas, sugestões, nas quais vocês participem e contribuem para o melhor daquilo que possamos oferecer tanto em qualidade e em excelência até vocês. Então fica aqui primeiramente nossos agradecimentos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lares da Terra que participou, nos dando a dica, a sugestão, não como uma dica, mas nós entendemos que à medida que está sendo feito elas e devido ao tempo naquilo que tenho que estar apresentando, então eu acabo falando um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito extenso. Mas agora vamos falar mais pausadamente, agradecendo a participação das meninas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lares da Terra, assim como mencionado a diretora Erlaine, a Letícia e a Lohane por nos dar esse incentivo para que possamos cada dia mais melhorar aquilo que nós levamos até vocês. E vamos também celebrar, comemorar, parabenizar a nossa amiga Lenícia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá, que está completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, sucesso, felicidades, que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Vamos abrir o sistema CDTR para que então possamos dar continuidade à nossa dica da semana. Hoje falaremos sobre a parte de contratos. Observe que no menu contratos nós temos cláusulas, contratos e declaração de renda. Mas vamos falar sobre os contratos devido a uma atualização nova que está disponível para todos, que é a opção de clonar um contrato. Essa opção dá a condição de estar clonando qualquer contrato dentro do sistema. Para que serviria essa opção? Por exemplo, esse contrato que está na cor preta já indica que ele está vencido ou venceu, né, hoje. Se eu for no botão aqui, alterar para nós verificarmos aqui os dados do contrato, na verdade ele foi vencido no ano de 2022. Então eu teria duas condições, ou usando a aba termos e fazendo uma renovação referente a esse contrato, informando a nova data que ele vai vencer, tendo um único mesmo contrato com a informação agora diferente em relação à sua vigência, não sendo mais 2022. Porém, tem alguns sindicatos que preferem utilizar a inclusão de um novo contrato, deixando o que já está vencido como registro histórico dentro do sistema. Não que isso perderia essa informação quando eu faço uma renovação, que é a continuidade do mesmo contrato. Mas isso fica a critério de cada um. Então esse botão clonar ele vai fazer o quê? Independentemente de qualquer contrato que eu seleciono, se ele está vencido, ou foi vencido ou não, ou está normal, eu posso clonar qualquer um que esteja dentro do grid que já foi feito no sistema. Eu clico no botão clonar, o sistema vai perguntar referente a que o contrato será duplicado, que é o contrato do Hernani como exemplo, eu confirmo que sim. Ele fala que fez a clonagem e foi incluído com sucesso, está aqui em cima. Então aí nós vamos lá na última página, dados do contrato, e vamos mudar as datas de acordo com a data de início, né? Tirando a verbal, que possivelmente deve permanecer a mesma, mas a data de início, dando início no dia 28 de fevereiro de 2024, como exemplo, e vou colocar como 3 anos de término referente a esse contrato dentro do sistema de 2027. Feito isso, o contrato foi feito um novo contrato, não havendo a necessidade de informar todos os dados novamente. Como aqui é uma base de teste, então observe que eu coloquei pouca coisa no meu contrato, mas tem contratos que tem bastante informações, nas quais, quando é feito um novo contrato, teria que estar repetindo aquelas informações. Então a função do botão clonar seria isso, para dar mais facilidade e flexibilidade ao fazer um contrato. Mas sempre tendo a atenção em relação aos dados para poder alterar todos os dados que sejam necessários, inclusive até mesmo se houver necessidade de uma mudança de uma cláusula dentro do contrato. Então dessa forma nós fazemos a clonagem de um contrato. E vale muito bem ressaltar aqui em relação a esse campo área cedida. Esse campo área cedida, ele faz com que tenha um controle da área da propriedade, seja do proprietário, do comodatário, arrendatário, em relação à sua escritura, em relação à sua, o tamanho da sua terra, para que ele não possa ter mais contratos do que a própria terra. Então, o sistema, quando você trabalha a parte de contratos dentro dele, o sistema controla isso como fosse um estoque. Ele verifica qual é a área
que o proprietário tem, quem é que está cedendo, no caso, o contratante, referente ao contratado, e quando nós informamos aqui um valor que seja maior, como exemplo 150, o sistema já vai informar que a área ultrapassa de acordo com os contratos que já foram feitos naquela propriedade, né, de acordo com aquela escritura. Então isso é muito importante porque coíbe, impede que proprietários, ou seja, aqueles que fazem contratos como contratante referente ao seu parceiro, não tenha mais contratos do que a própria terra. Então, esse campo da área cedida é o que faz com que permita que, se eu colocar 15 hectares, ele vai permitir, porque já foi informado aqui que nós vimos que ele só tem 15 hectares para poder fazer esse contrato. Então, se nós colocarmos 16, o sistema não vai permitir. Mas se eu colocar 15, o sistema vai permitir. Porém, se for fazer um novo contrato, novamente relacionado a esse mesmo contratante, o proprietário, arrendatário, comodatário, na mesma propriedade, o sistema não vai permitir, que vai informar que não tem área, né, suficiente para poder fazer esse contrato. Então, isso é muito importante e interessante que o sistema SIND-TR oferece para você. E um outro detalhe aqui também, no contratado, como exemplo, que eu posso mudar aqui automaticamente sem ter que mudar a categoria, a atividade dele dentro do sistema. Se eu for aqui localizar o Sidney, por exemplo, e verificar a atividade dele, ele está como parceiro, mas digamos que essa é a minha atividade e eu não quero que ela seja descaracterizada. Assim como se fosse também aposentado, por exemplo, dentro do sistema, mas quer fazer um contrato, né, mesmo que não esteja de acordo com a sua atividade principal. Então, nesse caso, o sistema de contrato permite que eu pegue um aposentado, por exemplo, que está lá no cadastro como aposentado, e ele possa fazer um contrato como parceiro, ou como meeiro, ou como safrista. Qualquer uma dessas atividades que nós temos como categoria, é possível elaborar um contrato, desde que você o sindicato tem as cláusulas, né, para que possa mudar o contrato que está sendo feito. Então, vamos dizer que o meu contrato será de meeiro e não de parceiro. Então, uma vez que eu faço isso, vocês observaram que quando eu mudo aqui, o sistema ele dá essa informação. Deseja substituir as cláusulas atuais, ou seja, as cláusulas que eram como parceiro passarão para ser safrista. E se eu mudar para outro, para meeiro, ele vai fazer a mesma pergunta, fazendo a mesma condição. Se eu passar para meeiro, as cláusulas de safrista serão mudadas e aqui assumirá as cláusulas de meeiro. Mas como isso é feito? Primeiramente, tem que ir lá nos contratos e fazer as partes das cláusulas. Faz a inclusão de acordo com aquilo que é feito de contrato dentro da sua entidade sindical, por exemplo. Determina quais serão as cláusulas aqui, podendo ser digitado ou copiar e colar do Word, deixando dentro delas. Uma vez que você determina as cláusulas para cada contrato, automaticamente, quando for fazer o contrato, na hora que o sistema recebe a indicação de quem que é, por exemplo, se eu voltar aqui e dar um enter para ele atualizar minhas informações, ele vai trazer novamente como parceiro. As cláusulas que vão vir, o sistema entende que é um contrato de parceria e não de meeiro. Mas, como eu falei, dando a condição aqui de passar para meeiro, assim como dei como exemplo de um aposentado fazer o contrato sem ter que descaracterizar ele dentro da atividade principal que está lá no cadastro de associado. Então isso também ajuda bastante na elaboração e no controle que vocês têm em relação aos seus contratos. Tendo todos eles dentro de um único sistema, em um único lugar, você consegue localizar esses contratos aos quais possam estar vencidos, que em outra dica nós mostraremos como verificar os contratos que estão vencidos, estão para vencer, e assim, entre outras informações a mais, nós vamos colocando nas próximas dicas referente ao sistema SIND-TR.